são mais ladinas, são mais inteligentes do que nós, porque quando a gente chega, as próprias mulheres já têm concebido o parto, e a criança já nasceu. E aquele faraó, então, que não tinha Deus na vida, baixou um novo decreto. Que todas as crianças, todos os meninos nascidos, deveriam ser depositados no rio. Um infanticídio terrível e grandioso aconteceu. Nessa época, nasceu Moisés. Moisés nasceu nesse meio turbulento. O povo de Israel já estava lá, mas já não era bem-vindo naquela terra. Foram muito bem recomendados quando foram, família de José. Mas José e sua família não existiam mais. O povo havia se multiplicado. Faraó já era outro. E a situação do povo de Israel estava terrível naquele lugar. Mas a mãe de Moisés, orientada por Deus, fez com que Moisés, ainda durante 3 meses, ficasse em sua residência escondido, mas depois não pôde mais esconder o menino. Preparou um cesto, betume por dentro, por fora, postou no rio. Lá foi Moisés. Foi parar onde? Próximo à filha de Faraó. A filha de Faraó abriu o cesto, viu que era uma criança e quis criá-la. De modo que Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Moisés foi criado no palácio. E vejam como Deus faz as coisas muito diferente do que nós pensamos ou imaginamos. Eu gosto muito de Deus, porque Ele age com ações que são paradoxais. Parece que, ao nosso ver, o caminho é este, mas Deus vem em sentido contrário. Ele confunde, Ele faz assim para confundir. Mas os que são dele, aos que são dele, Deus revela o caminho certo e exato. Moisés era filho de Israel, nascido dentro do povo de Israel, mas foi educado junto ao palácio do rei, junto ao palácio de Faraó. Aquele Faraó que queria exterminar o povo de Israel. Vejam só como Deus faz. E Deus levanta Moisés como um grande líder para tirar o povo de Israel cativo que estava nessa região. 400 anos de cativeiro. E não bastasse, o rei, Faraó, fez com que o povo de Israel sofresse e padecesse muito, com trabalhos pesados, com impostos exorbitantes. Queria desfalecer o povo. Mas aquele povo que ele queria desfalecer era o povo que tinha promessa de Deus. O povo que tem promessa de Deus não é dizimado, porque Deus cuida dele. E Deus levantou Moisés como um grande líder para salvar o seu povo. Eu disse que é uma visão paradoxal porque Moisés não sofreu as intempéries que o seu povo, que os seus irmãos, que os seus amigos sofreram, que a sua família sofreu. Foi criado em um lar tranquilo, tinha de tudo. O melhor estudo da região foi oferecido a Moisés, diferentemente do seu povo, diferentemente de seus pais, dos seus irmãos. Sofreram e padeceram durante muitos anos. E quando Deus levanta Moisés para ir falar com esse próprio Faraó, de quem a filha recebeu Moisés em casa, Faraó disse: não, mas como que eu vou liberar o povo? São mais de 600 mil homens. Como que eu vou liberar essa mão de obra só para vocês adorarem no deserto? Negativo. E Moisés retornou com um não de Faraó. Mas Deus havia dito para ele: Moisés, deixa comigo. E os irmãos conhecem a história. Vieram 10 pragas
sobre o Egito, até culminar com a morte dos primogênitos. Depois que houve a morte dos primogênitos, inclusive a morte do primeiro filho de Faraó, aos prantos, Faraó liberou o povo de Israel. E quem estava liderando o povo? Moisés. E essa peregrinação no deserto durou 40 anos. 40 anos. O dízimo do que o povo de Israel ficou cativo, 40 anos. E ao longo desses 40 anos, Moisés teve um auxiliar direto, um moço que esteve sempre o auxiliando, chamado Josué. Josué viu todas as experiências pelas quais Moisés passou. Josué viu e experimentou quando Deus, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho, o povo passou com pés enxutos, onde antes só tinha água. Josué viu e participou efetivamente do momento quando, na batalha, Moisés teria que ficar com os braços erguidos para que o povo de Israel vencesse. E quando os braços de Moisés desfaleciam, o povo de Israel começava a perder a batalha. E quem estava lá para erguer os braços de Moisés? Não era Josué. Arão e Hur. Arão e Hur. Por que Josué não estava ali para erguer os braços de Moisés? Porque ele, Josué, era o líder lá no campo de batalha. Moisés disse: Josué, vem cá. Separa para ti homens fortes, homens de guerra, que amanhã estarei eu no cume do monte, com os braços levantados, rogando a Deus para que nos dê essa batalha. E Josué, como um bom estrategista de guerra, separou os homens e foi batalhar. Ele viu da maneira como Deus foi fiel para com Moisés. Viu Josué também como, durante a travessia do deserto, como as sandálias de todos não se roíam. Josué viu que as crianças aumentavam em estatura e a roupa era a mesma. Josué via o milagre que Deus fazia todos os dias com Israel. E depois de ter essas experiências todas, chegou um dia em que Moisés iria entregar o cajado. Nenhuma liderança é eterna. Nenhum líder sobrevive eternamente. Tem um dia de iniciar e um dia de concluir a sua liderança, a sua batalha. Como o Palu falou, a gente não programa o dia de nascimento, nem o dia em que a gente vai morrer. Só Deus sabe. E assim aconteceu com Moisés. Chegou a hora em que o Senhor falou para Moisés: Moisés, prepara um substituto porque irás morrer. Quem é o substituto? Josué. Josué. Vamos meditar então um pouquinho sobre a vida de Josué. Abram suas Bíblias, por favor, em Êxodo 17 e 9. Êxodo, capítulo 17, versículo 9. Esse é o versículo que eu lhes falei da batalha contra Amaleque. Diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu, Moisés, no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. E o resultado, do versículo 13, Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Josué era o homem escolhido para substituir Moisés. Estava à altura de substituir Moisés? Se Josué pensasse consigo: meu Deus, mas como eu vou substituir o grande líder Moisés, o homem que conduziu mais de 1 milhão de pessoas, porque 600 mil eram apenas os homens? Como que eu vou substituir um homem
que conduz mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto, e tu confirmavas todas as palavras que ele dizia. Mas Josué não falou isso. É interessante que, quando Deus se dirige a Josué, lá em Josué, capítulo 1, versículo 2, a chamada de Deus para Josué diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus não está perguntando para Josué: Josué, o que tu achas? Moisés já morreu. Tem outras pessoas aí que poderiam substituir Moisés, mas eu acho que tu vai ser uma boa escolha. O que tu acha? Não. Deus chegou diretamente para Josué: meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, que a partir de hoje tu és o líder. Mas como que ele vai ser o líder se ele não tem experiência? Ele vivenciou tudo que Moisés fez ao longo dos 40 anos. E eu acho interessante, porque no versículo 5, Deus começa a animar Josué. Mas em nenhum momento a gente vê que Josué está desanimado. Por que Deus anima Josué? Olha lá, versículo 5, 1 e 5 de Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué não precisava de uma outra palavra, porque Moisés estava ali, lado a lado com Josué. Passo que Moisés dava, Josué estava ao lado. Quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, ninguém mais subiu com Moisés. Josué subiu até a metade. Ninguém mais subiu. E a palavra que Deus fala para ele: assim como fui com Moisés, quando levei Moisés lá no cume do monte, assim eu serei contigo. Josué não precisava ouvir outra palavra. Quando Deus fala conosco, Ele fala especificamente o que nós, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Deus é sabedor de todas as coisas. E eu glorifico a Deus porque Ele está sabendo o que você está precisando ouvir hoje. E Ele já começou a falar com você. Começo do culto: não temas, seja forte, corajoso, não temas, a minha mão é contigo. E é isso que nós cremos do nosso Deus, porque Ele nos fala e nós acreditamos. Aleluia. Esse termo, ser forte, corajoso, apenas no primeiro capítulo de Josué, nós encontramos 4 vezes. 4 vezes. E volto a dizer, interessante é porque em nenhum momento nós vemos que Josué está desanimado. Ser forte, corajoso, é o que Josué precisava ser para vencer as batalhas. E desafios muitos sobrevieram na vida de Josué como líder do povo de Israel. Primeiro desafio: travessia do Rio Jordão. Travessia do Rio Jordão. Deus havia prometido uma terra que emanava leite e mel para o povo de Israel. Para todo o povo. Mas só 2 homens, de mais de 1 milhão de pessoas, aleluia, adentraram a terra prometida. E uma delas, Josué. Josué. Porque teve coragem, porque teve força no Senhor para resistir os dias maus. E muitos dias maus sobrevieram sobre Josué. Muitos dias maus. Travessia do Rio Jordão. Era um desafio enorme, porque o povo, embora já fosse outra geração, todos os da geração que peregrinaram durante os 40 anos no deserto já haviam morrido. Era uma outra geração, mas conheciam a história. Sabiam que Moisés já tinha feito o povo passar em pé enxuto no Mar Vermelho. Era a grande prova de Josué perante o povo. Se Josué falhasse nesse primeiro grande desafio, Josué já não seria mais o líder entre eles. E Josué preparou tudo conforme o Senhor ordenara. E fez tudo conforme Deus mandou. Este é um grande segredo na vida de Josué.
Ele fez exatamente tudo conforme Deus mandou, obedeceu a Deus nos mínimos detalhes. E quando estavam os sacerdotes segurando a arca na beira do Jordão, aconteceu como a palavra de Deus havia dito a Josué. Quando a planta dos sacerdotes começou a pisar no rio Jordão, as águas se abriram. Aleluia. A liderança de Josué sobre o povo estava consolidada. O povo não apenas mais acreditava em Deus, mas cria em Deus e obedecia a Josué. Primeiro grande desafio de Josué, atravessar o rio Jordão. Atravessou o rio Jordão com o povo a pés enxutos. Mas não foi apenas esse desafio, porque uma vez atravessando o Jordão, tinha talvez o seu maior desafio, conquistar Jericó. Conquistar Jericó. Como conquistar Jericó? Se Jericó é uma cidade fortificada, Jericó era uma cidade, uma das cidades mais bem protegidas da época. Jericó era conhecida como uma cidade invencível, devido à sua proteção com as muralhas. Muralhas altas, largas, segundo historiadores, de 7,5 a 10 metros de altura, de 4 a 6 metros de largura. Construções eram edificadas sobre os muros. A casa de Raabe, inclusive, estava construída sobre a muralha de Jericó. Como Josué iria vencer Jericó? Como ele iria adentrar a Jericó para possuir? Estavam eles acampados em Gilgal. Gilgal era metade do caminho apenas, entre o rio Jordão e Jericó. Josué manda 2 espias, tal como ele foi espia de Moisés. Mandou 2 espias para avistar, para ver como era a terra. Raabe guardou, preservou a vida desses espias. Os irmãos conhecem a história. Os espias voltaram. Josué já sabia o que iria encontrar. Uma cidade fortemente murada, uma cidade fortemente protegida. Mas Josué ficou firmado na palavra de Deus. Olha só o que Deus fala para Josué. Josué, capítulo 6. Abram as Bíblias aí comigo, por gentileza. Alguém leia o versículo 1. Josué 6 e 1. Quem encontrou pode ler, por gentileza. 6 e 1 de Josué. Josué estava de prontidão. Jericó estava de prontidão. Ninguém entrava, ninguém saía. Portas cerradas, todos reunidos. Todos reunidos em Jericó. Ninguém entrava, ninguém saía, esperando o momento da batalha. E olha o que diz o versículo 2. Versículo 2, 6 e 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Se Deus tivesse dito essa palavra para mim, Senhor, Jericó fortificada, ninguém está entrando, ninguém está saindo, todos preparados para a guerra, 10 metros de altura, muralha, 6 metros de largura. Agora tu vem dizer que vai dar Jericó em minhas mãos. Mas não foi isso que Josué fez. Josué era mais crente em Deus do que eu sou. Porque Josué creu na palavra de Deus. Colocou em seu coração, queria conquistar Jericó, e nada o fez impedir que conquistasse Jericó, porque o Senhor Deus havia prometido entregar em suas mãos. Mas tinha que ter coragem, tinha que ter ânimo, não poderia temer, não temas, tenha coragem. Tem um amigo meu que diz que é preciso ter coragem, né?
Tens coragem, Fábio? Tem que ter coragem. Coragem. Quando a Bíblia diz ser forte e corajoso, é interessante porque em outro trecho bíblico nós encontramos que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força advém da alegria do Senhor. Então nós somos fortes em Deus. Agora, coragem nós precisamos criar em nós mesmos. Coragem. Coragem. E Josué foi corajoso. Mais interessante ainda que Deus deu algumas instruções para que Josué e o povo conquistassem a terra prometida. Teriam que rodear as muralhas, e era um raio de pelo menos 800 metros, podendo chegar a mais de 1 quilômetro, rodear a cidade no primeiro dia, uma vez, no segundo dia, uma vez, e assim até o 6º dia. E no 7º dia fariam diferente. Rodeariam a cidade 7 vezes. 7 vezes. Aleluia. Está aí, apóstolo, saxofone. Vamos nos ajudar então. Fábio também na tuba. Tens coragem? Eliel está aí? Eliel? Vamos lá, Eliel, no trombone. Vamos caprichar então. Estavam rodeando a cidade algumas vezes. E a orientação divina foi, em primeiro lugar, quem? Quem iria na frente? Os homens armados. Depois, os sacerdotes com as trombetas. Depois, a Arca da Aliança. Depois, a retaguarda, que era o povo. A Arca da Aliança, nós estivemos aqui domingo passado, o pastor Sandro Werner já teceu alguns comentários sobre a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Ah, meus queridos, onde a presença de Deus está, nós temos total vitória, total liberdade, porque Deus se faz presente, e uma vez que Ele está presente, a obra é com Ele. Aleluia. Estava lá a Arca de Aliança. Estavam 7 sacerdotes, aqui nós temos 3. 7 sacerdotes tocando as trombetas. E cada dia que eles percorriam, os sacerdotes tocavam, uma vez. E havia uma recomendação que é muito interessante: o povo não poderia gritar, não poderia falar, não poderia cochichar, tinha que rodear a cidade em silêncio. Silêncio. Assim mesmo. Rodear em silêncio. Eu fico imaginando a situação do povo de Jericó, ouvindo os instrumentos, rodeando a cidade, e ninguém conversando nada, ninguém tratando nenhuma estratégia, só ouvindo, vamos se preparar, vamos ficar preparados, de repente os instrumentos param, foram embora. Beleza. No segundo dia, mesma coisa. Imagine a tensão que não viveu o povo de Jericó durante esses 6 dias. Mas estavam eles então percorrendo. Nós vamos dar um sonzinho aqui de quinta, pode ser? Pode. Fá para tuba, mi bemol para o trombone, sol para o saxofone. Ok? Os três juntos comigo. Vamos ver? 3 e... Isso mesmo. Sol para o Senhor, si bemol de efeito. Ok? Fá, mi bemol para o Eliel. Mais uma vez, os 3 juntos. Agora com coragem. 3 e... Ok, amém, obrigado. Isso, vai ser sempre assim o nosso toque, combinado? Estavam eles rodeando a cidade. Enquanto eles rodeavam, os sacerdotes tocavam continuadamente. Não paravam de tocar. Na primeira vez, estavam rodeando a cidade e estavam tocando. Ok, no segundo dia, tocando. Obrigado. E assim fizeram durante 6 dias. Mas no 7º dia, e não há tempo aqui para a gente descrever um pouco da importância do número 7,
da perfeição de Deus aqui nesse episódio. 7 voltas, 7 instrumentos, 7 sacerdotes. No sétimo dia, a orientação divina foi diferente. E Josué foi um grande mestre a passar isso para o povo. Imagine passar isso para uma multidão. E a orientação foi a seguinte: quando eu avisar, vocês gritem, os instrumentos vão tocar, nós vamos gritar. E Josué falava isso com uma autoridade tão grande que eu imagino Josué falando isso, já vendo as muralhas irem ao chão. Eu vou avisar, os instrumentos vão tocar e nós vamos gritar. Quando isso acontecer, as muralhas virão ao chão. Imaginem vocês essas muralhas de 10 metros vindo ao chão. O chão engolindo essas muralhas. Algumas pessoas hoje dizem que isso foi feito por reverberação, por frequência. A frequência que os instrumentos tocavam, as pessoas gritavam, era a mesma frequência da muralha que fez cair. Mas se for isso mesmo, o milagre foi maior ainda. Porque hoje, em pleno século XXI, é que se discute essas coisas. Naquela época, quem tinha esse conhecimento? Somente nosso Senhor. No sétimo dia, estavam rodeando a cidade, 7 vezes, tocando os instrumentos. Mas na 7ª volta, eu queria ver se os irmãos poderiam participar comigo agora. Aleluia. Quando eu disser gritem, será que vocês podem dar um glória a Deus, um aleluia? Pode ser? Vamos ver então. Gritem. Gritem. Ok, eu vou falar o gritem mais forte também, foi só um teste. Gritem! Ok, então vamos ver. Vamos treinar então, vamos ensaiar. Os sacerdotes vão tocar as trombetas. Gritem! Aleluia, as muralhas vêm ao chão. Imaginem a cena, meu Deus, eu fico imaginando como seria isto. O povo de Israel gritando, a primeira vez precisaram de um impulso, gritem. Mas depois, quando eles viram a muralha descer, aleluia, não precisou mais Josué dizer, gritem, já estavam, aleluia, glória a Deus, o nosso Deus é Senhor de todas as coisas. Aleluia. Mas sabe por que isso foi possível? Porque a recomendação de Deus no primeiro capítulo de Josué foi: não temas, ser forte e corajoso. Não temas, não temas, ser forte e corajoso. Eu queria muito poder dizer para você hoje aqui essa noite, não temas, porque as muralhas que estão adiante de você vão ruir quando você louvar a Deus. Eu queria muito poder dizer isso, mas eu não sei em qual volta que você está. Aleluia. A sua vida é conduzida por Deus de uma maneira diferente que Ele conduz a minha. Pode ser que eu já esteja no 6º dia e eu já esteja cansado. Senhor, 6º dia, mesma coisa. Rodear, ouvir os instrumentos. Mas pode ser que você esteja ainda na primeira volta. E a palavra para mim, que estou na 6ª, para você que está na primeira, não temas, seja forte, corajoso, eu estou contigo, eu te guardarei, eu darei vitória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Seja forte, seja corajoso. Em momentos da nossa vida, nós vamos ter que rodear a muralha, essa coisa que parece intransponível. Nós não vamos ter mais palavras para orar, nós vamos ter que rodear em silêncio. Quase sem forças. Aleluia. Aleluia. Mas em silêncio também, para a gente não abrir a boca e começar a murmurar contra Deus. Ah, Senhor, para isso que Tu me chamaste. Para estar aqui diante de uma muralha intransponível, de uma luta que eu não consigo vencer. Aleluia. É nesse momento que nós temos que louvar a Deus. Esses brados de glória a Deus e aleluia são nesses momentos mais difíceis.
Aleluia. Em um momento que eu estava atravessando difícil na minha vida, a Júlia ainda não existia, éramos eu e Isa. E quando eu vi uma muralha tão grande na minha frente, coisa que eu nunca tinha visto, eu falei para Deus assim: Senhor, eu vou deixar de te louvar um pouquinho, porque eu vou tratar de vencer essa muralha. Eu vou ter que transpor essas muralhas, Senhor. Me dê um tempinho, vou ter que dedicar mais tempo para vencer essa muralha. Sabe qual foi a palavra de Deus para mim? Não deixe de me louvar nunca. Não deixe de louvar a Deus nunca, independente da situação que você esteja atravessando, porque o louvor é uma arma poderosa para nós vencermos batalhas. O louvor é uma arma poderosa para nós transpormos as muralhas. Eu falei um dia, já não sei se foi para o Musicalis ou para a banda, que nós temos essa arma tão poderosa nas mãos, e quando nós temos a arma, e no momento de utilizar a arma, nós deixamos a arma no chão e queremos resolver com as nossas próprias forças. Como eu quis resolver com as minhas forças. O Senhor disse: não, não é desse jeito. Louva o meu nome, experimenta louvar meu nome. Já experimentou louvar a Deus no momento difícil? Louve a Deus. Já experimentou glorificar a Deus quando você está rastejando, quando não tem mais força para nada? Já experimentou louvar a Deus? Louve ao Senhor. Aleluia. O Senhor vai fazer com que as muralhas ruam e você vai alcançar a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Fique em pé comigo. Aleluia. 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 Quando a muralha se agiganta à nossa frente, e Deus fez assim com Josué, quando a muralha se agiganta à nossa frente, parece que é a luta mais difícil que nós vamos enfrentar, e depois dessa, aleluia, Deus vai nos dar um refresco, Deus vai nos dar um momento de tranquilidade. Parece que a partir daí essas muralhas foram a luta mais difícil que nós enfrentamos. Mas veja o que Josué passou. Teve que atravessar o Jordão, seu primeiro e grande desafio. Quando atravessou o Jordão, parecia: aleluia, Deus é comigo, vou conduzir esse povo nos caminhos do Senhor. Deus nos dá momentos de prova, para além de nós testificarmos a vitória no seu nome, para nos preparar para um outro momento mais difícil ainda que está por vir. Não espere que o Senhor está nos dando vitória em uma prova, é apenas para nós testificarmos e glorificarmos o seu nome. Não, não, não. Ele está nos